Eu suponho que esse povoado nasceu entre os meses julho, agosto e setembro de 56. Do ano eu não tenho a menor dúvida. De chegar ao meu conhecimento, em setembro eu tenho a maior certeza. Mas quando eu cheguei aqui no São Roque, na segunda-feira, vamos supor, surgiu a primeira feira no domingo, na segunda-feira eu cheguei aí na pracinha. Agora, fazendo um cálculo, como eu já conversei, já tratei de buscar isso de alguém, e que o senhor José Peixoto de Lacerda teve essa ideia e chegou para a gente e falou que ele queria fazer essa cidadezinha, esse povoadozinho aqui, que ele chamava Comércio. E ser chamado o nome de São Roque, colocou o nome de São Roque, porque ele era um velho, era o médico daqui naquela época. Ele era um homem que leu muito e aí foi bastante encaminhado na medicina, só que não chegou ao final. Mas veio aqui aquele tempo, no meio daquela caatinga, duas fazendas, que era Riachão e Cajá. Era subúrbio, era mato, era o tempo do chazinho da mamãe, não existia. E ele então, ele fazia o papel de um médico, que era o mais entendido que tinha. Então ele dizia que ele queria deixar essa história, que ele fez o papel de São Roque, né? Segundo conta as histórias de São Roque, que estavam dando remédio ao povo, né? Assim, chegou até a se adoecer por lá e coisa, ele deixou essa história pra gente. Então, nessa data assim, eu estou tirando uma relação, eu ia conversando com alguém, já que em setembro surgiu esta segunda-feira, mas naquela época, a segunda-feira daqui de São Roque, mas na época do adobo. Antes de 90 dias não tinha como ter essa casa comercial. Então eu acredito que ele começou no mês de julho, agosto, setembro, surgiu a casa comercial, e aí agora surgiu a feira, aquelas barraquinhas de café, só naquela primeira pracinha lá. A diversão era montar a cavalo, como eu também possuía na época, né? Eu era filho de fazendeiro. E aí era a Ana Lígia, que era a filha dele, e mais algumas pessoas. Os dois que fundaram o povoado, foi ele e Emílio, um compadre, também só andavam montados em cavalo bom, era gente rico. O pai dela também não perdia para ninguém. E aquilo era um grande lazer, montar de cavalo, coisa e tal. Aí tomou uma bodeguinha, chega na bodeguinha, tomou uma cachaçinha, outra hora tomou um cafezinho. E aí, assim por diante. O primeiro transporte que surgiu aqui foi um jipe desse cidadão, até o nome não se chamava Marruai. Era quem carregava os doentes, ele ia na feira, ele que era fazendeiro, ia em Feira de Santana, era de 8 dias, 15 dias, mês e meio. Depois veio outro cidadão por nome Maroto, botou uma barraca aí na praça, aí se veio com um caminhão. Depois outro cidadão por nome Marinho, conhecido como Marinho da Lagoa da Mata, comprou também um caminhão. Quer dizer, isso aí já vai aumentando, né? Aí já estava tendo transporte, daí lá se vai. É quando apareceu um cidadão aqui conhecido como Arlindo Macaco, era daqui do Poço d'Água, hoje reside lá de Ipirá. Começou a fazer casa, essa aqui mesmo foi ele quem começou. Começou aí trocava, botava uma casa de negócio, trocava. E mais lá apareceu outro primo também chamado do Carmo. E aí lá se vai, um faz uma coisa, outro faz outra. Logo surgiu a primeira escola, nós damos o nome Cristóvão. Eu não sei se sabia mais do que ABC, mas tem aluno que agradece até hoje. Se o mundo mudasse de hoje para amanhã amanhecesse como era há 46 anos da época que eu vim para aqui, não aturaria, não ficaria ninguém que não morresse, através da dificuldade. Porque numa época dessa agora, que nós estamos sofrendo com essa terrível seca, mas aparece carro-pipa, não é? Aparece todos os socorros, tem um poço aí, que de qualquer maneira tem mais socorro. E naquela época era pegar da vasilha, botar na cabeça, ou uma vasilha num jegue, como é que chama? Só, né? O barril, carote. Né? O carote, obrigado. E aí para ir pegar lá no rio, além de tudo, água salobra, cheio de coisa, de animais que morriam lá dentro, através da época da seca. Sobre a diferença, é muito grande daquela época. Até mesmo através do transporte, porque eu não quero dizer que a medicina aqui seja forte, porque hoje quase que não está se vendo em local nenhum, mas o socorro é ligeiro, porque um tem um carrinho, o outro tem um carrão, o outro tem um caminhão, outro tem, então todo mundo tem no momento que se vai rapidamente, né?
a parte das mulheres também, para ter uma criança, mandava chamarmos a parteira, que era chamada assistente. A parteira fazia o quê? Era um chá, era um chifre torrado, era fumo machucado para botar no nariz para espirrar, para o menino nascer ligeiro, que chegava a dar infecção até na tripa umbilical da criança. Né? E esse tipo de coisa não, hoje já tem o carro aí que leva logo rapidinho. Estrada, essa estrada aqui que ligou São Roque daqui lá para o asfalto, que hoje é o que? Hoje é 40 minutos, com 40 minutos daqui para Ipirá. Naquela época nós saía por aqui abrindo pasto, cortando cancela e saindo, quando chegava lá no Ipirá, acho que o doente ele mesmo já estava pedindo para morrer. Então tudo isso são grandes diferenças, né? E aí eu conto com a grande vitória, porque independentemente eu moro aqui em cima das tarefas de terra, por onde meus filhos nasceram, eu só trabalhei para dar educação, não é? Eles aprenderam algumas coisinhas, e cada um tem seu empregozinho que dá para ir vivendo. E hoje estou vivendo também numa boa, graças a Deus, sou um homem feliz. Né? Nunca parei de trabalhar porque eu gosto de tocar e gosto de fazer o instrumento. Eu ganho instrumento de presente, de fábrica, bonito, mas parece que eu gosto mais do mesmo instrumento. Nós podemos até mostrar aí algum deles. Né? Podemos. Eu estou aqui hoje para falar da Fazenda Paraty, um dos bens culturais mais importantes do nosso estado e que já fez parte do território ipiraense. Relembrando um pouco a história do município de Ipirá, nos remetemos aos índios paiaiás, que foram os nossos nativos. E no processo de colonização do nosso país, houve um momento em que o sertão baiano ele foi ocupado pelos portugueses através das bandeiras. Essa ocupação se dava por conta de transferir o gado que estava ocupando todo o litoral baiano e, por sua vez, estava assim atrapalhando a produção da cana, né, a produção canavieira. Então, havia necessidade de ter um espaço para a criação de gado. Daí, a ocupação do sertão. Como o sertão era ocupado por muitos índios, especificamente no caso de Ipirá, eram os paiaiás, então muitas bandeiras vieram para cá. A bandeira que de fato conseguiu exterminar os povos nativos foi liderada por Estevão Ribeiro Baião Parente. Dentro desse contexto, dessa história de ocupação e de criação de fazenda de gados, está a Fazenda Paraty, que ela ficou situada durante muito tempo na região do São Roque, mas que hoje faz parte do município de Rafael Jambeiro. Infelizmente, nós perdemos essa riqueza cultural. E isto é um fato. Durante muitos anos, essa fazenda, que é datada de 1655, portanto do século XVII, a maior riqueza cultural, o maior patrimônio histórico do sertão baiano, datado do século XVII, talvez a única, ela foi tombada pelo IPAC. Nós perdemos essa riqueza cultural para o município de Rafael Jambeiro. Por que perdemos? Isto ainda é uma pergunta que não tem resposta. Quais foram os motivos? Se foi por conta da perda mesmo do território ou não, né? Isso aí é algo que deve ser estudado, deve ser realmente buscado para poder entender como é que Ipirá perdeu a Fazenda Paraty. O certo é que ela hoje faz parte do município de Rafael Jambeiro. Foi este município que entrou com o processo para pedir o tombamento em 2001. O pedido foi feito ao Conselho Estadual de Cultura e em 4 de novembro de 2008 foi publicado no Diário Oficial do Estado o tombamento da fazenda. É uma fazenda riquíssima em história,
onde guarda ainda o seu acervo que era usado durante o período da escravidão. E é famosa também pela história do seu proprietário, né? O famoso Barão do Paraty, que também é conhecido como o Barão de Itapicuru, né? Que é uma história também que a gente está buscando entender essa ligação. Alguns pesquisadores já dizem que o Barão de Itapicuru, que é conhecido também como Cícero Dantas, é o nome verdadeiro dele, foi um proprietário da fazenda Paraty, né? Então, é uma pessoa histórica que a gente está tentando entender cada vez mais. Está sendo criado um museu sobre a história dele e que provavelmente tenha sido um dos donos dessa fazenda. A fazenda, inicialmente, ela foi doada a Sesmaria de João Peixoto Viegas, né, que foi o primeiro proprietário dessas terras. Terras essas que começavam desde Cachoeira, iníciozinho de Cachoeira, e até próxima à região de Jacobina. Era a Sesmaria de João Peixoto Viegas e que dominava toda a região da Mata da Caboronga e da Serra do Orobó, com foco no ouro de Jacobina. É uma história belíssima. Então, quem tiver interesse de aprofundar, de conhecer a história de Pirá, de conhecer a história dos nativos, dos paiaiás, começando a partir da Fazenda Paraty, tenho certeza que vocês vão aprender muito. A proposta do IPAC é transformar a fazenda em um museu. Isso está sendo já organizado pelo município de Rafael Jambeiro e futuramente, com certeza, a gente vai ter aí um espaço aberto para conhecer um pouco mais da história de Ipirá, a história da Bahia e da história do Brasil, porque é um patrimônio riquíssimo e é de todos nós.
A origem do Vida Nova se deu desde os antigos moradores, que foram Dona Cecília Gomes Bastos e seu Bernardino, conhecido como Fifio, no qual esses vieram a falecer depois de um determinado tempo. E aí, da sua herança, foi doado um pedaço para um dos seus netos, Walter. Ele fixou sua residência aqui e depois vendeu um pedaço das suas terras para os irmãos Antônio Carneiro e Betinho, que foi doada por Carneiro para as pessoas mais carentes. A outra parte sendo de Betinho, popularmente conhecido como Betinho e Tertuliano. Ele loteou, vendeu algumas e outras encontram-se à venda. Em 2000, começou a comunidade do Vida Nova, a comunidade religiosa católica. Eles começaram a se unir no processo visando construir uma igreja no qual pudesse acontecer as missas, as comunidades, né? E aí, na construção dessa igreja, para construir essa igreja foram feitos leilões, houve também doações de animais, de objetos para que fossem realizados os leilões. E com isso vieram a comunidade em si a construir a igreja. Walter é o primeiro morador da localidade. Seu João de Monte Grande é o morador mais antigo, porque desde quando as terras pertenciam a Dona Cecília e o seu Bernardino, que é conhecido como Fifio, eles já tinham um estabelecimento comercial, que na zona rural é conhecido como Venda, e ele existe até hoje.